Em nome de Jesus, glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Ele, amém, irmãos? Deus tem uma bênção, Deus tem uma mensagem muito abençoada nessa noite. Abre o seu coração, irmão, abre o seu coração, porque nem eu vou falar aqui no Espírito Santo de Deus, eu sou o meu instrumento dele, amém, irmãos? Escolhido por Ele para estar aqui transmitindo a mensagem maravilhosa da parte do Senhor. Abre sua Bíblia em João capítulo 20, versículo 11. João capítulo 20, versículo 11. Em nome de Jesus, fica ligado, não deixa ninguém te atrapalhar, porque quem vai falar é o Espírito Santo de Deus. João capítulo 20, versículo 11, em nome de Jesus. João capítulo 20, versículo 11. João capítulo 20, versículo 11. Isso. Em nome de Jesus. Quem tem Jesus vive, levanta suas mãos. Jesus, Ele vive, irmãos. Deus tem um propósito muito especial na vida de todos nós. Deus tem uma bênção especial na vida daqueles que creem que Deus tem um propósito na vida. Daqueles que creem em Jesus, aqueles que não olham para os obstáculos. Mas antes de entrar na mensagem, dentro da mensagem, muitas pessoas, irmãos, estão frios fisicamente, espiritualmente, e não conseguem se chegar a Deus mais, não conseguem verdadeiramente se entregar verdadeiramente a Jesus. Às vezes porque o coração ainda está vazio. Você percebe que as pessoas vêm às vezes no culto, ela não consegue verdadeiramente se entregar a Deus. Aqui vocês vão ver um exemplo de Maria. Vai que o Espírito Santo vai falando aqui, vocês vão entendendo. Muitas pessoas ainda estão mortas espiritualmente, ainda não estão verdadeiramente ligadas no Senhor. E aqui, Maria vai até o túmulo de Jesus. A mensagem começa aqui. A Maria vai até o túmulo de Jesus. E olha a resposta. Vamos lá, vamos na mensagem. João capítulo 20, versículo 11 diz assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Quantas pessoas ainda estão mortas espiritualmente? As pessoas ainda não estão verdadeiramente com Deus. Sabe por que não está com Deus? Porque Ele não abriu verdadeiramente o coração. As pessoas ainda estão presas lá no sepulcro, está presa lá no lamaçal ainda. Como eu faço para ter uma vida verdadeiramente com Deus? Se entregar verdadeiramente para Jesus, tirar algo da dentro do coração que ainda não tirou ainda. Às vezes tem muitas pessoas que estão presas no túmulo, porque às vezes
somente estar na igreja, adorando, exaltando, mas o coração está vazio, não está verdadeiramente entregue a Deus. Quem está falando aqui é o Espírito Santo de Deus. E continua na mensagem, versículo 12, diz assim: e viu 2 anjos vestidos de quê? De branco, assentados donde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aonde? Aos pés. A Maria estava na onde? No centro, e aqui estava o anjo à direita e à esquerda, e ela não estava percebendo. Ali ela estava chorando porque Jesus ainda para ela está morto. Para ela assim, pegar Jesus, levar Jesus, para onde levar Jesus? E ela já sabia que Jesus ia voltar. Ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas as pessoas, ele está voltando para onde? Para o sepulcro. Está voltando ainda para ver a vida de fracasso, de doença. E às vezes muitas pessoas falam assim: a minha vida não vale nada, aí eu sou mais um nessa terra. Muitas pessoas estão assim. Muitas pessoas dizem que não é capaz. Muitas pessoas dizem assim: eu não vou vencer, eu não tenho mais força para estar com Jesus. Por que Jesus te escolheu? A pergunta é: por que Jesus te escolheu? Porque ele tem um propósito. Não é só para você, mas para a sua família. Através de nós, a nossa casa, a nossa família será salva. Mas para isso nós temos que dar exemplo de Jesus, porque Jesus é um exemplo. Amém, irmãos? Agora a resposta. Versículo 13. E disseram-lhe eles: mulher, por que tu choras? Ela lhe disse: porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Continuando. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em quê? Deitado? Em pé. Mas não sabia que era Jesus. O que é a mensagem? Aqui está a mensagem. Muitas pessoas estão cegas espiritualmente porque ela não consegue alcançar a proposta de Deus. A bênção de Deus está na mão dela. Às vezes a cegueira espiritual está impedindo de ela avançar à frente. Não importa o tempo de ministério, o que vale é a vida com Deus. Você pode estar 20, 30 anos na igreja, se tiver com a vida verdadeiramente com Deus, não adianta nada. Vai ser que as pessoas que estão ainda cativas estão presas ao problema que não conseguem largar. Irmão, você não conhece a minha vida, mas Deus te conhece. Tendo vindo a sua mãe, Deus me escolheu com um propósito de alcançar a terra prometida. Mas para alcançar a terra prometida tem que se entregar verdadeiramente a Jesus. Mas muitas pessoas ainda estão presas no pecado, presa na doença, presa nos problemas. E Jesus está pertinho dela, só que o diabo começa a cegar ela, para ela não ver Jesus. Jesus apareceu até a Maria, mas a Maria não viu Jesus na mente dela. Como está nossa vida diante de Jesus? Como está nosso coração diante de Deus? Será que nós temos amado Jesus verdadeiramente ou só de fachada? Eu amo o Senhor de todo o coração. Mas às vezes um amigo está ali e às vezes, desculpa, odeia ele. Tem esposa que odeia marido e marido odeia esposa, até filho. E as pessoas dizem: quem? Eu amo Jesus. Jesus é tudo para mim.
Mas às vezes a cegueira impede de alcançar o quê? A terra prometida. E olha a resposta. Versículo seguinte, versículo 15. Disse-lhe Jesus, de vermelho, quem tem na sua Bíblia aí, das vermelhas, Jesus falando: mulher, por que choras? Quem busca? Continuando, ela cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. A mulher ainda não percebeu que Jesus estava ali. Perceberam a mensagem? Novamente, e disse Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. As pessoas ainda estão cegas espiritualmente, não estão vendo Jesus fazer maravilhas extraordinárias. Muitas pessoas ainda, desculpa a palavra, ainda estão vivendo a doença, porque ela não se chegou até Deus. E é hoje que Deus está falando. Jesus está falando: eis a porta e bato. Ele está chamando você, chamando eu e você. Desperta, porque dormes. Se Jesus voltasse hoje, onde estaria nossa vida hoje? Onde nós estaremos hoje? Aonde estaremos hoje? Maria, ela não viu Jesus. Ela não reconheceu Jesus. Ela estava o quê? Fisicamente, cega espiritualmente. Ela não viu Jesus. Ela achou que era quem? Jardineiro. E olha a resposta. Olha a resposta de Jesus para aqueles que creem em Deus. Diz assim: disse-lhe Jesus, Maria, ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, quer dizer mestre. Diz-lhe Jesus: não me não é só não me tenhas, porque ainda não subi para onde? Para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. Continuando, Maria foi e anunciou aos discípulos que era Jesus, que era o Senhor Jesus, e que ele lhe dissera isso. A mensagem que vai entrar na próxima, vocês vão entender a resposta. Vou dar um exemplo. Maria foi anunciar que Jesus, ela viu Jesus. Maria foi anunciar que ela viu o Todo-Poderoso. Ela viu o Todo-Poderoso. E chegando lá, as pessoas fizeram, mas elas voltaram. Jesus está morto. Jesus não vive não. Jesus está morto. Quem é você para ver Jesus está vivo? Quem é Jesus sabendo que está vivo? Ninguém acreditou que Jesus era vivo. Jesus estava vivo. Maria foi anunciar que Jesus estava vivo, mas o povo não percebeu que Jesus vive. Como está a nossa casa? A nossa casa, o nosso coração. Como está o nosso coração diante de Jesus? Como está a nossa vida, a nossa caminhada com Deus? Irmãos, eu não sei o que vai acontecer de hoje para amanhã, mas uma coisa eu sei:
que temos um Deus que pode todas as coisas. Se você crê que Deus ele faz milagres, faz prodígio, creia que Deus tem propósito na sua vida. Não deixe o diabo te cegar, porque o diabo está cegando muita gente. E muitas pessoas largaram Jesus por causa das falsas amizades, por causa dos falsos amigos. Acharam que os amigos vão salvar ela e Jesus. Aonde Jesus fica em nossa vida? Aonde? E muitas pessoas estão botando Jesus em último lugar na vida dela. O dinheiro é mais importante do que Deus? O carro é mais importante do que Deus? O trabalho é mais importante do que Deus? Não. A nossa vida é importante para Jesus. Porque Ele que tirou nós do fundo do poço e botou nós de pé. E as pessoas hoje estão fazendo o quê? Não estão dando crédito ao que Jesus está dizendo. Não é o que eu falo, é a própria palavra de Deus está dizendo. As pessoas não estão dando crédito à palavra de Deus, estão dando crédito ao que o mundo está dizendo. Não basta só ter like, é ter salvação. É o mais importante. Não basta somente ter curtida. Se não tiver presença de Deus, não adianta. Jesus volta, as pessoas ficam. Aí não adianta lamentar. Jesus, estou contigo. Jesus, eu fiz isso. Jesus, eu fiz aquilo. Jesus vai falar alguma coisa. Eu não te conheço. Sabe por quê? Porque Jesus está com a mão dele sobre ela. Ela começa a caminhar com Deus, Deus protegendo com as suas asas. Mas por ela dar ouvido para o diabo, Deus tirou a mão. E as famílias começaram o quê? A viver uma vida fracassada. E ela não consegue ter uma vida com Deus. Irmãos, Deus me escolheu nesse propósito. Eu disse para ele: Deus, fala. E eu estava no meu serviço, escutando as minhas coisas falando comigo. Eu disse: meu Deus, eu tenho que pegar isso, tu vai ter que falar isso. Porque não pode deixar nada para trás. Não pode ficar uma vírgula para trás. Tem que dizer tudo o que Deus está dizendo. Jesus está voltando, irmão. A Valor estava falando com meu pai que faz sentido. Papai está voltando e muitas pessoas ainda estão cegas espiritualmente, não estão percebendo que Jesus está voltando. Maria, quando estava no túmulo, ela viu Jesus, mas ela não percebeu que era Jesus. E muitas pessoas estão vivendo assim. Anda para lá e para cá, anda para lá e para cá e não sabe para onde está indo. Está presa na jaula. Está presa na corrente. Essa corrente precisa ser quebrada, irmãos. Essa corrente precisa ser quebrada. Jesus está voltando, a igreja está sempre unida. A igreja unida, a igreja vence, irmãos. A igreja unida, a igreja vence, o povo guerreiro. Por que o povo na terra, o povo no deserto não gostou da terra prometida? Porque murmuraram contra Deus. E muitas pessoas estão assim. Vocês vão entender a resposta de Deus. Vocês vão entender a mensagem. Nem eu falo, não. Vamos lá. Versículo seguinte. Versículo 19. Fica ligado aí. A resposta de Deus está aqui, ó. Chegada, pois, à tarde, já era de tarde, mais ou menos umas 3 horas. Daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado para aqui. Para esse trechinho aqui. Por que os discípulos estavam, irmãos? Com medo de quem? Dos judeus. Irmãos, não tenha medo do diabo, porque ele está tudo. Não tenha medo que as pessoas vão fazer de você. Não tenha medo que as pessoas vão fazer sobre a sua vida. Uma coisa que não pode esquecer: que você tem um Deus. As pessoas podem fazer macumba, podem fazer o que for. Se você estiver protegido por Deus, irmãos, nada vai impedir. Nada vai impedir o agir de Deus. Nada.
Vou te contar um exemplo que aconteceu comigo anteontem. Vocês vão entender a mensagem. É um testemunho que eu vou dar já dentro e se voltar nesse momento. Anteontem eu estava trabalhando. Vocês vão entender o mistério. Estava trabalhando e do nada a minha vista começou a ficar estranha. Do nada a minha vista começou a ficar embaçada. E eu não sabendo o que é, eu nunca passei por isso. E eu trabalhando, eu cheguei em casa, a minha esposa foi trabalhar, e aqui está me incomodando, o negócio está estranho, o que está acontecendo, está muito estranho esse negócio. E quando eu descobri o que era, irmãos, era conjuntivite. Vocês não entendemos, né? Olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que vai assistir, você entendeu o propósito de Deus. Não duvida das orações. Tudo que você faz em oração, creia, não duvida. Porque Deus ele pode responder na hora e depois. E muitas pessoas têm que ser na hora, tem que ser na hora. Tem que ser conforme Deus quer. E Deus, ontem, quando eu sabia que era aquilo, isso anteontem para ontem. Eu de madrugada, 2h pouca da manhã, eu já perguntou a minha filha. Minha filha não conseguiu dormir. E Deus tinha mensagem para dar para mim pregar hoje. Eita, meu Deus. Vai falar, meu Pai. Estou segurando aqui, mas tem muita unção de Deus nesse lugar. E eu na minha casa, minha filha não conseguiu dormir, o diabo tentando secar meus olhos. 2h pouca da manhã, eu comecei a clamar o Senhor pé das trevas. Comecei a clamar a Deus, a minha filha começou a dormir. E antes de eu dormir, eu fui no banheiro. O meu olho estava grandão, meu Deus, o que é isso? Não é normal, o que é isso? O que é isso? Não é normal, não, Deus, o que é isso? Eu comecei a ficar inquieto, minha filha acordada, minha filha começou a dormir, meu Deus, o que está acontecendo? Não é normal. Quando eu fui, peraí. Deitei na cama. Glória a Deus, deitado. Meu Deus. O Senhor me escolheu. E o Senhor sabe que eu tenho uma mensagem para transmitir para a igreja. No dia seguinte, é hoje. Meu Deus, como o Senhor fez na vida do cego, meu Deus, faz na minha vida também. Porque, meu Deus, eu não posso deixar de entregar o propósito do Senhor colocou nas minhas mãos. Meu Deus, cura minhas vistas. Na mesma hora, minha filha começou a dormir do nada. Minha filha dormiu, porque ela estava sentada, começou a deitar, dormiu. Dormia, apagou. E eu continuo orando a Deus, Cheguei no posto. Meu Pai. O poder da oração, né? Como é que é o poder da oração? Muitas pessoas estão duvidando do poder da oração. Muitas pessoas estão duvidando da oração. Cheguei no posto ontem de manhã, cedo. Chegou lá, a médica falou assim: olha, a sua Covid é branda. Pode ser grave. O estado que eu vi é praticamente grave. Ah, você não sabe que está branda. Sabe o que está branda? Você sabe o que está branda? Porque eu comecei com o meu papai de madrugada. E cheguei lá, peguei o colírio. Tudo ontem. Abençoei e consagrei. E hoje eu estou aqui, ó. Carinho. Para a honra e glória do Senhor. Não tem nada. Sabe o que é isso? Determinação. Se você tem um Deus de verdade, não duvide que Deus pode ter na sua vida. A resposta é: não basta estar. Deus não está preocupado no tempo de igreja. Uma coisa está preocupado com como está a nossa vida diante de Deus. Se estão realmente confiando em Deus mesmo ou está confiando no que os homens estão dizendo? Jesus vai voltar. A porta vai bater. Estamos preparados para subir? Quantos irmãos passaram aqui na igreja? Às vezes por horário para os homens, hoje não estou aqui. É Deus falando, é Deus falando. Porque deu ouvido a quem? Ao diabo. Jesus formou 12 discípulos. Jesus sabia que alguém ia trair ele. Jesus sabia quem ia trair ele. 3 quando os formou discípulos, ele sabia, já falou.
alguém está para me trair aqui hoje. Ele já sabia. Por simples 30 moedas de prata. Trocou Jesus por 30 moedas de prata. O que valeu? Olha aqui para pensar. Esse silêncio é importante. Trocaram Jesus por 30 moedas. Sabe Deus comigo? Não é o dinheiro que eu vou salvar, é o seu coração. Deus não está preocupado com dinheiro, com riqueza. Você pode ter iate, você pode ter avião, você pode ter casa bonita, roupa bonita. Não vai adiantar nada se tiver Deus. Papai, se não tiver Jesus, não adianta nada. Você pode ter casa de luxo, você pode ter tudo, se tiver Jesus, não adianta. Irmãos, não se sinta constrangido não, quem está falando é Deus. Deus me usa dessa forma, eu não posso mudar a forma que Deus me usa. É essa a forma que Deus me usa. E continuando a mensagem, olha a resposta de Jesus. Sim, novamente você não entendeu onde a resposta de Jesus chegou. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou quem? Quem chegou, irmão? O homem? Jesus. E pôs-se no meio e disse-lhe: Pai, seja convosco. Eles viram? Sim ou não? Pode perguntar, pode falar. Eles viram sim ou não? Responde. Não. Ele falou a primeira vez só. E Jesus está onde? Meu Deus. E as pessoas estão preocupadas. Ai, a minha dor, minha doença. Ai, a minha vida está ruim. E Jesus está onde? Do lado dela, só falar com ele, diretamente com ele. Continuando. E diz-lhe, e dizendo isto, mostrou-lhes as suas o quê? Mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo quem? O Senhor. Quando Jesus o quê? Abriu as mãos e mostrou para eles: aqui estou, Jesus. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Se você está aí no seu lugar, se você pode sentir, ter glória a Ele, ter honra a Ele, dar glória, aleluia. Esquece que dá sua direita, dá glória. Glória a Deus, meu Pai, tu é vivo na minha vida. Dê honra para Ele, glorifica Ele, exalta Ele, porque Ele merece. Mostra para o diabo o Deus que você serve. Não é um Deus de Baal, não é um Deus de pedra, é Deus vivo. Mas as pessoas estão acreditando em Deus que não fala, que não responde. E às vezes as pessoas têm a vida fracassada, por quê? Porque estão acreditando nos deuses que não falam. E Jesus vivo, poderoso, você pode chamar ele 24 horas por dia, irmãos. Mas as pessoas estão acreditando nos deuses de Baal. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entraram na fornalha. Eles não tiveram medo, porque Jesus estava ali. Quando eles viram, peraí, tem mais alguém aqui. Peraí. Opa, foi esse Deus vivo aí. Quer conhecer Jesus? Através de nós, irmãos, a nossa família vai ser salva. Mas se a gente ficar pensando, a minha vida está ruim, a pessoa não tem como chegar na família. Chega. Se eu vou dar um exemplo. Está marido e esposa em casa. Já vou encerrar a mensagem. Está a esposa e o marido em casa. Chega os vizinhos ou alguém da família.
Aí o marido e a esposa começam a falar: minha vida tá ruim, minha vida tá. Nossa, meu Deus do céu, eu estou cheio de conta, nossa, minha vida está complicada, meu filho. Meu Deus, as pessoas só vendo assim, meu Deus do céu, é muita doença, é muito remédio, a minha vida assim. A resposta é: que Deus que tu serve? Como você quer alcançar a sua família, sendo que a vida, o coração está vazio, está preso, coração fechado para Jesus? Deus não falando, não, está falando aqui. Coração preso, fechado. As pessoas chegam na igreja ainda com o coração ainda vazio, não conseguem se entregar verdadeiramente para Jesus. A resposta que Deus colocou no meu coração é: como está a sua vida? Como está a nossa vida diante de Jesus? Como está o nosso coração? Jesus disse: seja como criança, porque exemplo não tem maldade, não tem vingança, não tem ira, tem amor. Você pode dar um tapinha nela, amanhã daqui a pouco está te abraçando. Jesus é a mesma coisa. Aqui, Deus está dando uma correção dessa parte. Você é pai dele. Você acha que todo mundo está me sentindo dor? Está doendo aqui. Tem que ser entregue. Amém, irmãos? Deus nos escolheu com um propósito de salvar a nossa família. Mas primeiro, tem que partir de nós primeiro. Deus falou assim, o Espírito Santo de Deus está dizendo à igreja: tem que começar por nós primeiro. Se tiver no seu coração que ainda está preso, aproveita hoje para tirar. Não deixa para amanhã, não, porque amanhã pode ser tarde demais. Às vezes você pode dar deitada, que às vezes se você acordar, já é tarde. Não deixa o que você pode ser feito hoje. Não deixa para amanhã, não. Não deixa a porta bater. Não espere Jesus chegar e já está aqui. Deus tem que nosso coração seja aberto por inteiro.